Se você não conhece Undertale, eu exijo que você saia agora desse vídeo e vá jogar essa obra-prima indie do Toby Fox. Sim, vão ter spoilers. Undertale é facilmente um dos maiores jogos indies existentes, e ele se consolidou com muita força na internet, tendo várias obras como comics de fãs, animações inteiras e até jogos completos, com qualidades absurdas. Esse jogo de alguma forma fez uma comunidade autossustentável, e em todo esse mundo de fã-criação de Undertale, um conceito estranho acabou sendo enraizado na fandom inteira, que parece ter muito mais força nessa do que em outros jogos indies. O conceito do multiverso, que poderia ser resumido em apenas uma única sentença. E se? E se X coisa acontecesse? E se Y evento não acontecesse? Ou até e se tudo que conhecêssemos mudasse por completo? Esse evento gerou muitas coisas mesmo. Vertentes do jogo original com inúmeras reimaginações e ICs diferentes. Ainda mantendo o conceito do jogo original. Um humano chegando ao lar de inúmeros monstros, com conflitos, almas. Mas, esquecendo todos esses mundos cheios de cores e vida, vamos voltar para o nosso Undertale original. E brincarmos com o e se que eu comentei. Após o fim do jogo original, algo peculiar aconteceu. A linha do tempo foi reiniciada, mas desta vez, em vez de tudo voltar ao normal, tudo deu terrivelmente errado. As áreas parecem reconhecíveis como antes, mas não são as mesmas que você se lembrava. Isso é Underworld, um universo alternativo, ou melhor, uma linha do tempo alternativa. Quando caímos no subterrâneo, Frisk, diferente do jogo original, teve uma queda bem feia. O braço dele quebrou e já iniciamos com 1 de vida. Por um milagre saímos vivos da queda. E, ao continuar o caminho, temos o nosso primeiro encontro. Flowey. Ele parece machucado e acaba voltando à consciência aos poucos quando nos percebe, junto desse susto. Ele só diz para Frisk resetar esse mundo, culpando do que aconteceu no subsolo. E ao tentar resetar, não conseguimos mais resetar. E um combate se inicia com o Flowey. Já que não obedecemos, ele decide nos mandar para a tela de Game Over e resetarmos por lá mesmo. Você está pronta? Passo 1. Morra! Agora vai e conserte tudo que você bagunçou. O quê? O que você quer dizer com você não consegue mais resetar? Sim, Flowey, Frisk não consegue mais resetar. E quando ele se toca disso, sua reação não é a das melhores. Parece que tem algo que ele sabe que nós não sabemos. De resto, conversando com ele, chegamos a uma conclusão. Seguir o plano original dele. Ir até o castelo de Asgore, o rei dos monstros, e coletar as 6 almas humanas com o objetivo de ter o poder de resetarmos esse mundo, consertando e voltando para o normal. Flowey se junta de Frisk, ficando no nosso ombro, amarrado em nosso braço. E com suas vinhas, acaba ajudando nosso braço quebrado, servindo de tipóia. Uma suspensão fixa para ele, mais confortável do que ficar balançando um braço quebrado por aí. Obrigado, Flowey. Avançando nas ruínas, é notória a diferença dela para as do jogo original. As estruturas parecem mais desgastadas e até quebradas, com um aspecto de abandonado. Além disso, conseguimos conversar com Flowey enquanto avançamos. E ele diz algo que faz muito sentido. Esse lado que estamos indo é outro trajeto das ruínas originais. E também que nem ela passa por aqui. Eu e você sabemos de quem ele tá falando. A Toriel, a guardiã das ruínas. Isso que ele disse sobre esse trajeto ser outro esclarece o porquê da diferença da estrutura, já que no jogo original temos outras salas. Enquanto percorremos pelas ruínas, Flowey serve como um guia e tanto, instruindo os caminhos certos para avançar. Além disso, temos uma mecânica diferente do Undertale original. Dá pra correr. Essa mecânica não vai servir só para acelerar a gameplay. Em algum momento, vamos acabar tendo que fugir do que tem aqui embaixo. Igual as ruínas que conhecemos, há puzzles espalhados por toda parte para conseguirmos avançar, mas estes são bem mais difíceis dos originais. Frisk, tem um botão atrás desse pilar aqui. Continuando a busca da saída das ruínas, Flowey interrompe o silêncio. Eu estive pensando, talvez devêssemos praticar o trabalho em equipe. Achar um monstro e tentar fazer amizade com ele, e mostrar nosso love, com persistência e paixão. Vamos lá. Escuta, se continuarmos amigos deles, maior é as chances de sobrevivermos nesse mundo. Você me entende, né? Você se lembra do que conversamos na época? E sim, eu me lembro do que eu disse. Não mate e não seja morto. Mas você acha que isso vai realmente funcionar dessa vez? E se não? E se não funcionar? Você ainda vai tentar poupar todos eles, enquanto eles te matam? Bem devagar. Você esqueceu que não pode salvar?
Os poderes do Frisk simplesmente desapareceram. Assim fazendo, nos perdemos a capacidade de resetar. E também de salvar. E se você não entende a gravidade disso, eu irei explicar. Qualquer problema, qualquer conflito, qualquer coisa que cause a nossa morte fará tudo recomeçar. Do zero. Ou seja, precisaremos passar por tudo de novo e de novo, sendo uma literal tortura pro Frisk e até pro Flowey. Um inferno pros dois. E falando sobre esse inferno, esse cenário, o Underworld, tem a diferença do seu nome do de Undertale pelo final, o Tale. E isso é bem comum em universos alternativos. Underverse, Underfell, Altertale, Horrortale, sempre mudando o nome original para exemplificar o que é cada mundo. Mas aqui, a palavra tem uma tradução direta diferente. Underworld significa submundo, ou um sinônimo mais direto para o que eu entendo como inferno. Depois dessa conversa toda, nos deparamos com esse corredor, e ao entrar, isso acontece. Entramos em uma batalha com esse Frogget, ou que era pra ser um Frogget. Ele tá todo deformado, com olhos vazios. Seu corpo tem esse aspecto espinhoso, e ao lutar com ele, não há brecha alguma para conversarmos. Ele parece não ter consciência suficiente para nos entender. E, olha só, o Flowey nos ajuda nas lutas, curando um pouco da nossa vida com essas balas. Seu padrão de ataques é usar sua língua na nossa alma. E qualquer interação não muda nada. É como tentar dialogar com uma porta. E, sem espaço para tentar poupá-lo, junto da Frisk se negarem a atacá-lo, decidimos correr. Sim, correr dele. Por que você não o matou? Por quê? Acha que eu posso te salvar de qualquer problema? E se eu dizer não, o que você vai fazer? Vai ir para um canto chorar? Escuta, não pense que voltei aos meus velhos hábitos. Você já viu bem claramente. Quem você conhecia se foi. Eles foram afetados por algum tipo de praga. A maior parte deles se tornou poeira. E aqueles que foram fortes o suficiente se tornaram isso. Não há outra forma de ajudá-los a não ser. Eu espero que agora você entenda isso. Tudo bem, que seja do seu jeito. Mas você deve saber que não pode confiar nesse método. Se houver uma chance de correr, corra. Mas não podemos correr para sempre. Se não houver uma forma de escapar, você sabe o que precisa fazer. Pensando sobre o porquê desses monstros estarem assim, Flowey disse que eles foram afetados por uma praga. Eu possuo uma ideia do porquê os monstros estão assim, mas é melhor eu comentar sobre isso mais tarde, já que precisamos descobrir mais coisas para ter certeza. Seguindo o caminho, encontramos uma bela vista e, ao conversarmos com Flowey, acabamos descobrindo que a fonte de energia do subterrâneo, o Core, está completamente desativado. Ele é um dos caminhos para o castelo. E além disso, Flowey comenta sobre uma região que não vimos no jogo original, as Dunas. Um deserto que também serve de caminho para chegarmos até lá. E uma curiosidade, essa região originalmente não vem daqui, e sim do Undertale Yellow. Interessante para se dizer o mínimo. E acompanhando o Frisk por tudo isso, me fez notar um detalhe recorrente. Essa poeira branca. Os monstros de Undertale, quando morrem, diferente dos humanos, se tornam poeira. É por isso de ter tanta poeira espalhada por aqui. Muitos monstros mesmo morreram aqui. Finalmente você chegou aqui. Pressiona a alavanca para abrir a porta. Parece que vai ser um pouco mais difícil. Pega a tocha para você conseguir enxergar lá dentro. Vamos lá. Entrando nesse espaço escuro, avançamos pelos corredores, que só são possíveis da gente se localizar por causa dessa tocha. Uma coisa interessante é um comentário que o Flowey faz aqui. Grande parte das ruínas eram movidas por rodas d'água, como fonte de energia. Mas a Toriel acabou deixando apenas uma ativada, já que para ela, uma era o suficiente. Se não fosse por ela, esse local estaria bem melhor. E avançando nos puzzles, somos surpreendidos com mais um Frogget. Mesmo da última vez, deformado e incapaz de se expressar de qualquer forma. E dessa vez, tentamos ir por outro caminho que o Flowey nos indicou. Atacar. Não, ele não morreu, e sim escapou. Ficamos sem absolutamente nenhuma recompensa. Frogget escapou quando tentamos o atacar e, mesmo que não escapasse, seria muito trabalho pro Frisk tentar ganhar love ou matando. Independentemente do nosso esforço, só causamos 1 de dano. O que você deveria esperar de uma criança com o braço quebrado e com o braço funcional segurando a tocha? A gente não tem capacidade alguma de lutar normalmente. Agora aqui no escuro, as coisas são bem mais difíceis. Então é melhor sairmos daqui logo, pela sua segurança, Frisk. Após algumas alavancas, finalmente nos deparamos com uma estrutura que não seja vários corredores. Uma espécie de depósito da Toriel. O Flowey faz uns comentários sobre o depósito que me induz a pensar nisso. Ele fala do jeitinho dele, mas é até aqui bem fácil de se interpretar isso.
Há muita coisa velha aqui, mas nada de específico que nos ajude. Muita tralha mesmo. E só há apenas uma coisa que nos interessa, essa vela. Precisamos dela para poder avançar nas ruínas. Eu acabei me esquecendo de falar para você. Tem um lugar daqui com um altar com 2 espaços para as velas, e faltava uma, que é a que acabamos de achar. Vamos até lá e vamos embora logo desse lugar. Indo em direção ao altar, temos mais um encontro. Ao atacarmos, ele também foge. Colocando a vela no bendito altar, ficamos a pouquíssimos passos de sair dessa área, faltando só uma alavanca. Aqui estamos, hora de ir embora desse lugar. Olha quem está aqui. Vamos matar ele. E mostrar nosso love. Essa batalha foi muito diferente das últimas. Esse Froggit está menos deformado que os outros, e conseguimos falar com ele como os outros. Mas em vez de simplesmente ignorar completamente qualquer sentença nossa, há pequenas reações, um sorriso de canto de boca e até uma tentativa de conversar. Além disso, seus ataques não são tão bestiais quanto os dos outros Froggits. Em vez da língua, são as moscas padrões e os sapinhos saltando rumo à alma. Ataques muito mais próximos desse Froggit que conhecemos. A luta é relativamente tranquila. E olha só, o Flao envolta a gente com as vinhas dele, e isso faz a gente tomar dano. Fofo dessa parte. Frisk tenta falar, mas Froggit permanece alheio. Onde quer que esteja, as palavras não o alcançam. Ele se acalmou. Neste momento, ele parece sentir paz. Viu? Eu te avisei. Você não pode ajudar eles. Mas agora, que tal ouvir os mais velhos, não é? E onde a desobediência o levou? Suas palavras se tornaram sentença de morte para eles. Eles não conseguem lidar com o carinho que você dá a eles. Que patético. Que tal ficar mais sério? Você sempre faz isso quando é necessário. Que droga. Nem no melhor caso, onde o único monstro tem a chance de ser poupado, acabamos os matando. Lutar não era possível, e dialogar é uma exceção rara que só resulta em morte. Não há final feliz aqui. Pelo jeito, o que Flao nos disse no início será o que vamos fazer. Se ter chance de correr, corra. Saindo da escuridão, largando a tocha e atravessando a porta, chegamos em um labirinto de espinhos, que a gente só consegue passar por causa do Flao. Ele lembra do caminho e acaba instruindo a gente com uma das balas dele. É só seguir ela, e por causa disso, conseguimos avançar em segurança. E após passar desse desafio e subirmos em um corredor, isso acontece. Olha o que temos aqui? Ei, cara, que tal você sair do caminho? A luta começa e temos 2 Frogs corrompidos e um parecido com o último que nós encontramos. Enquanto os 2 Frogs disparam suas línguas, o outro usa as mesmas habilidades da última luta. E nesse momento, improvisando, Frisk consegue distrair um dos Frogs, o menos corrompido. Pode ser pelo fato de ser menos distorcido por esse mundo, mas, voltando pro ritmo, Frisk arremessa seu gravito e usa essa brecha, distraindo um dos Frogs para correr. Nos deparamos com um lugar novo. Aqui tá escuro. Não tanto quanto o lugar que estávamos, mas ainda assim escuro. É muito vazio e resta alguns traços de monstros mortos, pela poeira. Vamos só continuar o caminho por esse corredor. Que sentimento empolgante, não é? Em breve estaremos fora daqui. Em breve encontraremos ela. Sabe de uma coisa? Foi mais divertido do que eu pensava. Talvez fosse isso que nos faltava, uma aventura como essa antes. E sendo só você e eu, parceiro. Só você e eu. Chegamos bem longe. Aposto que vamos chegar no castelo muito em breve. Ei, que cara é essa? Medo? Anime-se, bobo. Não consigo acreditar que um idiota tão previsível e teimoso como você estaria duvidando de si mesmo. Não me faça rir. Mesmo que você seja um idiota teimoso e estúpido, a vida é meio que mais divertida com você. Mantenha a cabeça erguida, amigo. Como se aqueles idiotas previsíveis valessem alguma coisa. Engraçado. Cada um deles recebeu o que merecia. Espero que em breve eu receba o que eu mereço.
Eu tô cansado, Frisk. Eu tô cansado. Focamos tanto no Frisk, mas... E o Flowey? A mente dele não tá no melhor lugar. Tudo isso deve ser muito estressante pra ele. Mesmo sendo meio babaca, ele ajudou muito o Frisk. Isso é inegável. Era literalmente impossível avançar pelas ruínas sem a ajuda dele. Um exemplo disso é a ponte de espinhos que passamos há pouco tempo. Esse sofrimento vai se estender um pouco, já que aparentemente a única forma de resolver isso tudo são as 6 almas. Se Flo absorvê-las logo, os dois vão conseguir resetar a linha do tempo e refazer as coisas. Espera, você notou algo estranho? Nós já passamos por esse corredor. Eu não gosto como isso soa. Estamos andando pelo corredor há muito tempo. Frisk, nós precisamos sair daqui. Eu tenho um pressentimento ruim. O jogo buga e aparecemos nesse lugar preto. E olha só, um save point. Frisk, vai até ele. E você não se esqueceu, né? Não conseguimos mais salvar nesse mundo. Uma luta começa. Gotas são o ataque desse monstro, ou melhor, lágrimas. E se basearmos nos seus ataques, dá pra se assumir que esse monstro é o Napstablook, pelo fato de seus golpes serem iguais. E também que, interagindo, ele sai da escuridão. Parece que ele acabou causando isso tudo, mas ainda não tenho ideia de como. No jogo, ele é só um fantasma comum, com alguns truques, mas nada tão absurdo como criar um loop, mudar de forma e afetar nossa percepção da realidade. Sua aparência deformada é equivalente a um nível grotesco que estávamos acostumados. Seu corpo também tem um aspecto espinhoso e o topo da sua cabeça está aberta. Ele ataca com espinhos que eu acredito serem baseados nessas partes do corpo dele. A luta continua, até que você ouve as batidas do coração. O som aumenta e diminui, passando de uma onda a outra. Você sabe o que é. É um rugido. Underworld. Esse mundo sem dúvidas é muito curioso, e o porquê de eu não ter detalhado os motivos dele estar assim é simples. Talvez não seja o que estamos pensando. Originalmente, essa AU se passava em um mundo onde todas as rotas pacifistas, neutras e genocidas se fundissem, e todas as consciências de todos os monstros fossem brutalmente afetadas por isso. A informação de todas as realidades enlouqueceu todos, distorceu todos, mas em nenhum momento é apresentado que realmente foi isso que aconteceu. No servidor dos criadores, foi confirmado que eles mudaram muitos conceitos, então não dá pra simplesmente assumir tudo. Os eventos do jogo começam a acontecer após vários anos da Rota Pacifista. Essa sentença dita pelos criadores faz sentido até quando se analisa os primeiros diálogos do Flowey, quando ele diz que sobre Frisk ter prometido cuidar deles, ou no caso, os monstros, a promessa de cuidar deles depois da Rota Pacifista. Alguém mexeu nos arquivos e destronou tudo, bugando e alterando o que era pra existir e acontecer, resultando nesse mundo corrompido cheio de monstros deformados, e isso não é culpa do Frisk, e nem do jogador. Nem Frisk, nem o jogador hackearam os arquivos do jogo e reiniciaram a linha do tempo inúmeras vezes. Isso foi dito por um dos criadores do jogo, que acaba nos deixando com suspeitas possíveis de pessoas que talvez teriam esse poder. Mas não é algo sólido, é como dar um tiro no escuro. Zero embasamento. Mas, mesmo sem muito... Sério, eu adorei a ambientação e a narrativa do game, além de que é muito interessante ver a relação desses dois. Uma coisa interessante é a morte nesse jogo, já que realmente não dá pra salvar. Olha o que acontece quando morremos. Eu lembro de tudo. Nós morremos, mas de alguma forma voltamos. E sim, quando recomeçamos, conseguimos cortar os caminhos que não deram certo, com diálogos diferentes de Flowey. E sobre recomeçar? Cada morte temos uma fala de um personagem diferente, como Alphys e Papyrus. Originalmente,
Temos apenas os diálogos de Asgore nos motivando no jogo original. Mas aqui, são todos os monstros. Acho que no fundo, mesmo que não demonstrem e não sintam verdadeiramente, existe um pequeno fragmento de consciência que ainda se lembra da rota pacifista que Frisk fez. Mas né, olha pra quem vimos, o pessoal com certeza não deve estar com uma cara boa. E eu já ia me esquecendo sobre o comentário final do jogo. Um som foi escutado das profundezas das ruínas? Um rugido?